Ora, então, muito boa tarde a todos, bem-vindas e bem-vindos a este webinar. Ora, pois bem, não sendo eu propriamente de todo um académico, agradeço de facto a confiança e espero corresponder àquilo que são as vossas expectativas neste webinar. Isto sendo certo que, naturalmente, que a dimensão do tema gestão estratégica de recursos humanos é tal que em contexto webinar não conseguimos ir muito mais além do que fazer uma passagem, diria, muito ao de leve sobre alguns conceitos, sobre algumas teorias que se encontram na literatura e algumas situações também concretas com que nós, gestor de recursos humanos, nos deparamos nas autarquias onde trabalhamos. Ora bom, eh, sem mais demoras também, a primeira pergunta que se coloca é se a gestão de recursos humanos nas autarquias é diferente da gestão de recursos humanos nos organismos da administração central. A segunda questão, que eu desdobraria em duas, primeiro é se é possível, de facto, uma verdadeira gestão estratégica de recursos humanos na administração pública e, em particular, nas autarquias. Em segundo lugar, se é assim tão evidente que existe ou que não existe a gestão estratégica de recursos humanos nas autarquias locais. Ora, para respondermos a essas questões, ou melhor, para ficarmos melhor preparados para responder a estas questões, temos de assimilar naturalmente alguns conceitos teóricos, conhecer mesmo alguns modelos e saber como é que podemos implementar nas nossas autarquias uma verdadeira gestão estratégica dos recursos humanos. Portanto, o objetivo é que no final, efetivamente, destas 2 horas, como a Marisa já foi referindo, as minhas amigas e os meus amigos tenham ficado, pelo menos, mais despertos para esta matéria e para, mesmo para uma exploração, diria, mais profunda e aquisição de conhecimentos específicos sobre o tema. Depois, que com esses conhecimentos, naturalmente, possam passar à prática nas organizações onde trabalham e, dessa forma, contribuírem também até para desmistificar a ideia generalizada de que o emprego público é, passa a expressão, e permitam a expressão, um comedor de impostos dos contribuintes, de que os trabalhadores da administração pública, como agora nos denominamos, uma vez que desapareceu a expressão funcionário público, que os trabalhadores da administração pública produzem pouco ou não produzem nada, têm um emprego para a vida, que não têm de se preocupar com produtividade, enfim. Através da gestão de pessoas, de facto, ou de recursos humanos, ou do capital humano, não vamos aqui debruçar-nos sobre estes conceitos, podemos alterar o funcionamento das organizações públicas e, por conseguinte, mudar de forma significativa a imagem que os cidadãos naturalmente têm do funcionalismo público. É claro que as coisas, como todos sabem, são um pouco diferentes, mas essa imagem ainda persiste e está enraizada e não é fácil de alterar. Ora, nós, gestores de recursos humanos, técnicos, dirigentes, etc., que trabalhamos nesta área, podemos efetivamente dar um forte contributo para isso, para mudar essa imagem ainda tão enraizada. E por onde é que se pode tornar mais fácil, efetivamente, iniciar essa mudança? Eu creio que não discordarão muito se disser que as autarquias locais, e em particular os municípios, são as entidades da administração pública que podem fazer efetivamente toda a diferença. Isto porquê? Porque, primeiro, estão mais próximos das pessoas, porque são, em muitíssimos casos, como sabem, o maior empregador local, porque a proximidade entre os representantes da administração, isto é, o vereador, os vereadores, o presidente e os administrados, sejam eles particulares, sejam representantes de empresas, pessoas coletivas, faz com que se cruzem diariamente e troquem impressões. Naturalmente, o presidente da Câmara é abordado para ouvir as mais diversas reclamações, pedidos disto, pedidos daquilo, para resolver um problema concreto, seja pessoal, seja da comunidade. Enfim,
Ora, isto não se passa com os trabalhadores do Registro Civil, por exemplo. Estou a falar com o Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, com os trabalhadores da Direção Regional do Território, com os trabalhadores da Direção Regional de Cultura, nem mesmo até com os chefes de repartição ou com os funcionários judiciais. Agora, com o Presidente da Junta ou com o Presidente da Câmara, com o arquiteto da Câmara, com a assistente social, isto todos sabemos que é o dia a dia, muitos de vocês vivem essa realidade. Depois, como sabemos também, as autarquias gozam de autonomia administrativa e financeira e também de capacidade legislativa que lhes permite uma gestão muito própria, muito específica, de acordo com a realidade, com o seu posicionamento geográfico, com o seu posicionamento económico-social, de acordo com as interações regionais, como por exemplo entre os municípios de uma determinada comunidade intermunicipal ou de uma área metropolitana, ou até de associações de municípios, etc. Pois bem, essa gestão muito própria e específica há de decorrer também de recursos endógenos e exógenos, locais ou regionais, como das acessibilidades, das características demográficas e, realmente, em última análise, da visão que a autarquia tem sobre aquilo que quer para o futuro a longo prazo. Eu costumo dar este exemplo. Imagine-se, por exemplo, que uma autarquia localizada numa região com uma forte tradição da migração, muito provavelmente poderá ter que tratar mais pedidos de licença sem remuneração do que outra que não se insere nesse contexto. Não é? Por exemplo, uma autarquia numa zona cujo poder de compra é baixo, pode deparar-se, por exemplo, com pedidos de acumulação de funções e, associado a isso, depois pedidos de horários específicos, por exemplo. Portanto, há diferenças entre as organizações. Reparem que aqui já estamos a falar de fatores externos à organização. Já estamos a falar da envolvente, do contexto socioeconómico em que a autarquia se insere. Para alguns modelos de gestão estratégica de recursos humanos, isto é determinante para as práticas e para as políticas que se pretendem implementar. Um fator também muito importante a considerar é naturalmente a dimensão da autarquia e os recursos de que a autarquia dispõe, não só humanos, mas sobretudo financeiros e até mesmo recursos tecnológicos. Claro está, como sabem, como devem calcular, as grandes autarquias, sobretudo os municípios de Lisboa e de Porto, por exemplo, têm naturalmente equipas bem formadas e com um significativo número de profissionais a tratar cada um dos processos, não é verdade? O Porto, por exemplo, tem uma direção municipal, um departamento e 6 divisões só para a área dos recursos humanos. Ao passo que aqui a Maia nós aqui procuramos fazer o mesmo trabalho com um departamento e uma divisão. Pois claro que são realidades diferentes. Uma freguesia ou um município de menor dimensão terá, tanto, às vezes, meia dúzia de profissionais na área dos recursos humanos para tratarem de todos os processos. Ora, isto quer dizer que a disponibilidade não poderá, obviamente, ser a mesma para tratar esta área da gestão dos recursos humanos, muito menos da gestão estratégica dos recursos humanos, como ela efetivamente deveria ser tratada. Como, por exemplo, para melhorar a capacidade da autarquia até para atrair profissionais qualificados e hoje em dia há algumas profissões que começam a escassear ou a administração pública começa a ser muito pouco atrativa para esses profissionais. É um problema crescente no mercado de trabalho e que está, como sabem, cada vez mais a afetar a administração pública em geral de uma forma muito acentuada e preocupante. Né? Enfim, cada autarquia terá os seus condicionalismos próprios,
mas a dimensão é sempre um fator a ter em conta para que se possa prosseguir uma gestão de recursos humanos mais ou menos estratégica. Repare-se que a função dimensão, em função da dimensão, diria, uma das opções estratégicas pode ser a externalização de alguns serviços que hoje são tratados pelas unidades orgânicas responsáveis por recursos humanos. É certo que isso também tem os seus inconvenientes, mas, enfim, pode ser sempre uma opção a considerar no âmbito da gestão. Ainda por falar em diferenças entre a gestão de recursos humanos na administração local e a gestão de recursos humanos na administração central, lembremos, por exemplo, do seguinte: é muito frequente vermos funcionários da administração central aposentarem-se sem terem, alguma vez na vida, tido alguma evolução profissional ao nível daquilo que eram as antigas promoções. Como se recordam, pelo menos aqueles que entraram para a administração pública antes de 2009, cada carreira tinha um conjunto de categorias hierarquizadas e para aceder à categoria seguinte era preciso abrir concurso. Ora, há inúmeros funcionários da administração central que nunca tiveram sequer oportunidade de concorrer a um concurso, porque não abriam, e por isso aposentaram-se ou estão-se a aposentar na categoria para onde entraram. Já nas autarquias locais, ou em muitas autarquias locais, a realidade era diferente. Isto tinha a ver com uma gestão, diria, mais paternalista, uma certa proteção do trabalhador e dos seus familiares, que servia ao trabalhador, mas, claro está, normalmente procurava servir também os interesses do autarca na altura das eleições, como cálculo. Estão a ver do que é que estou a falar. Mas a verdade é que essa proximidade entre o Presidente da Câmara e as pessoas, e por isso mais exposto também, diria, à pressão, levava a que a Câmara Municipal abrisse concursos com mais frequência, de forma a promover à categoria seguinte determinados trabalhadores que reunissem aqueles requisitos, anos de serviço, com determinada classificação de serviço. Ora, aqui temos o exemplo claro das diferenças, entre a gestão de recursos humanos na administração central e a mesma gestão na administração local. O pessoal da administração central tem o ministro lá em Lisboa e o próprio diretor regional, que às vezes exerce as funções dentro de uma máquina burocrática muito mais pesada do que aquela que, enfim, que influencia e determina as decisões numa autarquia local. Não é? Claro, hoje, com o sistema que regula a evolução das carreiras e com a extinção das carreiras, das categorias das carreiras gerais, as coisas são diferentes. Mas ainda assim, há outras figuras, há outros mecanismos de gestão cuja suscetibilidade de aplicação é sempre maior nas autarquias do que nas entidades da administração central. E estou a falar, por exemplo, da mobilidade intercarreiras, estou a falar, por exemplo, da opção gestionária, enfim, e outras. Pois, se tivéssemos tempo, poderíamos voltar a falar disto no contexto quando das políticas de recursos humanos, isto já num contexto de formação. Hoje não teremos seguramente tempo para isso, mas, enfim, há formação que aborda estas questões e nós temos. Ora bem, durante esta hora e meia iremos falar um pouco dos tópicos que mais importam para podermos implementar uma verdadeira gestão estratégica de recursos humanos nas autarquias onde trabalhamos, em particular, e desculpem-me, as pessoas que trabalham nas freguesias, em particular nos municípios. Depois, se em função da dimensão se aplica também às freguesias, pois muito bem, também é execuível. No caso de alguns dos presentes trabalhar num município onde a gestão de recursos humanos já assume um verdadeiro caráter estratégico, bom, esta sessão provavelmente pouco acrescentará ao seu conhecimento.
Agora estou certo ou suspeito que muitos dos senhores e muitas das senhoras aqui presentes irão reter alguma informação sobre esta temática e alguns assuntos, se calhar até pela primeira vez, que estarão a ouvir falar. Deixem-me dizer-vos que um dos problemas é que os dados empíricos, os estudos sobre este tema são muito escassos. Quando digo tema, refiro-me à gestão estratégica de recursos humanos na administração pública e, em particular, nas autarquias. Existe um outro estudo de caso, mas ainda assim, diria que até pouco conclusivos. Isto sem qualquer demérito para os seus autores, claro, bem pelo contrário, eles têm-se debruçado sobre esta matéria e só por isso já estão parabéns. Mas a verdade é que com os dados que temos não podemos concluir com grande certeza que a gestão de recursos humanos, mesmo nos municípios de grande dimensão, tem um verdadeiro caráter estratégico. Nos mais, noutros menos, e diria noutros nada, não é? De entre o que está publicado e de entre o que conhecemos de uma forma geral, há muitas fragilidades neste domínio. Portanto, é preciso começar, efetivamente, a meter a mão na massa. Ora bom, então vamos lá. Antes de mais, o que é gestão estratégica de recursos humanos? Ou melhor, antes disso, o que é gestão estratégica? Ora bem, quanto à estratégia, existem várias definições. Estratégia deriva, como muitos de vocês saberão, do grego strategos, que significa o chefe, o líder do exército. Era o general do exército que definia os objetivos da guerra e como é que os poderia alcançar. E isso era efetivamente tido como uma arte, era a arte do general. Este tema, portanto, tem origem militar. Aliás, existe uma obra muito conhecida de muitos gestores que já devem ter visto, chamada A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que era um general e filósofo chinês e que tem mais de 2500 anos, mas ainda hoje é um verdadeiro tratado militar sobre estratégia. Existem várias definições, podemos dizer que estratégia é o caminho que seguimos de modo a assegurarmos o alcance de determinados objetivos, e daqui colhemos duas ideias. Só há estratégia se houver um objetivo e uma meta, pelo menos, e um caminho para cumprir esse objetivo e alcançar a meta. Pois bem, então a estratégia que nós escolhemos terá que responder a duas questões. Uma, para onde é que queremos ir? A segunda, como é que podemos ou queremos lá chegar? Existem diversas definições de estratégia. O mesmo acontece com a definição ou o conceito de gestão estratégica. Segundo o senhor de nacionalidade canadiana, que tem atualmente 84 anos e, curiosamente, nasceu no mesmo dia que eu, 2 de setembro, só que em 1939, chamado Mintzberg, Henry Mintzberg, gestão estratégica diz ele que é um processo dinâmico, sistemático e cíclico de análise, escolha e implementação. Bom, gestão estratégica também pode ser definida como um processo através do qual os gestores formulam a implementação e implementam estratégias tendentes a assegurar a consecução dos objetivos organizacionais em função do meio envolvente em que estas se encontram integradas e das suas próprias condições internas. Ora, hoje é quase consensual considerar a gestão estratégica como um processo dinâmico, com uma integração constante dos processos de adaptação, quer na fase de formulação das estratégias, quer depois na fase de implementação. Isto sob o argumento de que um processo de gestão estratégica tem que assegurar uma adaptação contínua às constantes alterações do meio envolvente e também às necessidades dos clientes.
devendo efetivamente focar-se na criação ou pelo menos na manutenção de vantagens competitivas que adquiriu. Aqui, vantagens competitivas no sentido de melhorias de implementação que garantam o cumprimento da sua missão e objetivos com a máxima eficácia e eficiência. Pois bem, finalizamos este ponto sobre o conceito de gestão estratégica com a definição de um senhor chamado António Rebelo dos Santos, docente do ensino superior e com uma vasta experiência empresarial e que tem editado um dos melhores manuais de gestão estratégica que há no mercado. Intitula-se precisamente Gestão Estratégica, Conceitos, Modelos e Instrumentos. Ora bom, para vocês não se cansarem de ver a minha figura e não ser fastidioso estar sempre aqui a ver este indivíduo, vou partilhar convosco, a partir de agora, alguns diapositivos e vamos conversando na mesma. Pois bem, deixem-me partilhar aqui a tela. Ora bom, penso que já todos estarão a ver. Para este autor, portanto, gestão estratégica pode entender-se como um processo contínuo e dinâmico de planeamento, organização, liderança e controlo, através do qual as organizações determinam onde estão, para onde querem ir e como é que lá irão chegar. E agem em conformidade com o caminho traçado, ajustando-se continuamente às alterações ocorridas no seu meio envolvente e, em particular, nas preferências dos clientes. Ora bem, segundo este autor, enquanto processo, a gestão estratégica reveste de uma grande importância porque permite às organizações, primeiro, saber onde estão, para poderem identificar e explorar eventuais fontes de vantagem competitiva. Depois, através da gestão estratégica, as organizações podem orientar e dirigir os esforços dos seus membros e a afetação também dos seus recursos no sentido de assegurar uma maior eficácia e eficiência no alcance dos objetivos de uma forma, diria, consistente, coordenada e alinhada. Como veremos, à luz do modelo de gestão estratégica de recursos humanos que se pretende para a administração pública, de algum modo inspirador do CIADAP, o alinhamento é um elemento fundamental, de facto, quando falamos em gestão estratégica de recursos humanos. Em terceiro lugar, a gestão estratégica é fundamental porque permite também à organização estimular a reflexão dos seus membros em torno dos objetivos da estratégia e das táticas da organização. Numa autarquia, como noutras organizações de resto, isto implica a participação das pessoas a vários níveis hierárquicos, sobretudo o executivo, ou pelo menos alguns dos seus membros, conforme as áreas que estiverem a tratar, não é? Essa participação é imprescindível para a criação de um plano que seja adequado à realidade daquela autarquia em concreto. Por exemplo, a área de recursos humanos é sem dúvida imprescindível a participação do vereador ou da vereadora que tiver esse plano, como é óbvio, não é? O problema é que nem sempre acontece, certo? Vocês saberão com certeza disso. Ora, cabe-nos também a nós, enquanto gestores de recursos humanos, lutar por isso, convencer o executivo. Para isso temos de fazer o trabalho de casa, precisamos de ter estes conceitos bem presentes. Por último, a gestão estratégica também pode, diria que, encorajar e incentivar a criação e a inovação, uma vez que todos sabem as linhas com que se cosem, onde pretendem chegar, o que só por si constituirá sempre um fator de motivação, pelo menos daqueles que estão envolvidos e comprometidos com o seu trabalho e com a sua autarquia, e perfeitamente, diria que cientes do seu papel
servidores de uma população em concreto, que são os seus munícipes e os seus fregueses, ou até mesmo os cidadãos em geral, enfim, conforme as solicitações e as situações. O que é certo é que todos nos batem à porta todos os dias a exigir um trabalho bem feito, seja aqueles que trabalham na área do urbanismo, seja no ambiente, no desporto, na cultura, nos serviços administrativos ou, enfim, noutro serviço qualquer. Às vezes até sobre serviços que não são da competência da autarquia, como sabem. Pois bem, não temos tempo, nem interessa aqui diria que neste fórum, aprofundar o conceito de gestão estratégica, porque o nosso foco é a gestão estratégica de recursos humanos e, em particular, nas autarquias. Então, o que importa aqui reter é alguns elementos fundamentais da gestão estratégica de um modo geral. Portanto, trata-se de um processo. 2, pretende alcançar objetivos. 3, depende do meio envolvente ou ambiente externo. E, em quarto lugar, depende também do meio interno, também chamado o ambiente interno. Sobre estes 2 pontos, veremos que existem correntes teóricas mais defensoras da dependência do ambiente externo e outras que defendem que é o ambiente interno que determina, de alguma forma, um sucesso da gestão. Neste caso, claro, estamos a falar de gestão de recursos humanos. Ora bem, não vale a pena dedicarmos muito tempo à evolução histórica da gestão de recursos humanos, sobretudo porque muitos de vocês aqui presentes, pelo menos aqueles que têm formação nesta área, já ouviram falar disto inúmeras vezes. Por isso, e para aqueles que não são desta área de conhecimento, vamos fazer apenas uma breve revisita à linha do tempo e só em traços muito gerais. Vou passar aqui para outro diapositivo. Ora, a Revolução Industrial foi determinante para alterar a forma como os trabalhadores eram tratados nas organizações. Até a Revolução Industrial, o trabalho era prestado com base em mestres e em aprendizes, ou em muitas vezes e com muita frequência a própria escravatura, na sua verdadeira acessão. Pois bem, com a Revolução Industrial, a forma de tratar as pessoas em contexto de trabalho começou a alterar-se. E na passagem do século XX começaram então a surgir os primeiros departamentos de pessoal, se é que assim se poderiam chamar. Na época depois das duas guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, o sindicalismo e os movimentos sindicais começaram a ganhar força e isso fez com que o Estado começasse a intervir cada vez mais nas relações laborais, nomeadamente a regulamentar certos aspectos da relação laboral, a introduzir certos direitos, o que, enfim, de resto, evoluiu até aos nossos dias, mais nos países, menos noutros, como sabem, e isso depende essencialmente das correntes ideológicas dominantes em cada Estado e em cada época, bem como também do nível de desenvolvimento de cada nação, não é verdade? Pois bem, nos anos 60 já se falava em gestão de recursos humanos, mas é realmente nos anos 80 que o conceito de gestão de recursos humanos emerge verdadeiramente, a partir dos Estados Unidos, como alternativa à tradicional gestão de pessoas, fruto de diversos fatores, mas também do trabalho da academia, como veremos, como também das alterações e da consciência dos próprios gestores e consultores daquela época. Reparem que estamos a falar há 40 anos atrás, portanto, se calhar não é assim tão estranho que a administração pública ainda seja a realidade que é no que respeita à gestão de pessoas. Pois bem, em 1984 surgiram efetivamente os maiores contributos para que a gestão de recursos humanos se desenvolvesse e viesse depois paulatinamente a assumir um papel estratégico nas organizações. Esses contributos nasceram de duas
grandes escolas de negócios norte-americanas, a Michigan Business School e a Harvard Business School. É sobretudo a partir daqui que se começa a falar em gestão de recursos humanos e em gestão estratégica de recursos humanos. Daí derivámos para gestão de pessoas e gestão de capital humano, efetivamente. Mas agora, hoje, não nos vamos debruçar sobre esses conceitos. Mas há dois conceitos que é importante nós distinguirmos. A gestão de pessoal, não de pessoas, a gestão de pessoal e, por outro lado, a gestão de recursos humanos. Esta distinção é muito importante para percebermos efetivamente o estado da arte das autarquias na atualidade e até de toda a administração pública. Quando falamos de gestão de pessoal, no fundo, estamos a falar de uma função meramente administrativa e não de uma função estratégica. Ao olharmos aqui para as diferenças entre a gestão de pessoal e a gestão de recursos humanos, se calhar muitos de vocês já começam a reconhecer algumas características e a associá-las às vossas e às nossas realidades na administração pública e nas autarquias onde trabalham. Ora, vejamos. A gestão de pessoal preocupa-se estritamente com o cumprimento do contrato de trabalho que a organização celebrava, e ainda hoje, em alguns casos, é assim com o trabalhador. A gestão de recursos humanos vai para além do contrato escrito e tem preocupações com a satisfação, com a motivação, com a conciliação de trabalho e família, por aí fora. Vou-vos dar um exemplo prático. Quando um trabalhador estabelece um trabalhador e uma organização estabelecem uma relação laboral, celebra-se naturalmente um contrato escrito, isto é, um contrato jurídico ou jurídico-laboral, se quiser. No entanto, forma-se também aquilo que se chama um contrato psicológico. Esse contrato psicológico é, por vezes, muito mais importante para o sucesso da relação laboral do que o próprio contrato jurídico. Isto porque este contrato é formado a partir das percepções de ambas as partes, ou seja, daquilo que através de comportamentos, de palavras, de sinais, cada uma das partes vai percepcionando em relação à outra. Isto para melhor perceberem, vou-vos relatar um caso, enfim, um caso de estudo. Um jovem tinha ingressado na Guarda Nacional Republicana há cerca de uns 30 anos. Pois bem, fez o seu percurso profissional através do automatismo das progressões e das promoções que iam ocorrendo, enfim, logo que ia obtendo o tempo de serviço, o que era prática, como já vimos, nas autarquias era muito frequente, até 2008. Bom, até que este senhor chegou ao posto de primeiro cabo da GNR. Sucede que o senhor, desde os primeiros anos, nunca exerceu outra atividade dentro da GNR que não fosse a de fazer barbas e cortar cabelos. O homem, efetivamente, foi para a GNR, mas desde que fez a recruta, ou que terminou a recruta, nunca mais pegou numa arma ou num bastão, não é? Nem fez treino propriamente dito. Pegou, sim, toda a sua vida de barbeiro na GNR, do quê? Na navalha e na tesoura. Em determinado momento, os altos comandos da GNR implementaram mudanças no funcionamento das unidades territoriais e, como o senhor era primeiro cabo, enfim, existia um posto de chefia, mandaram comandar um posto numa vila entre os montes. Resultado disso, o homem teve de mudar, obviamente, toda a sua vida, afastar-se da família e do núcleo de amigos, alterar as rotinas que tinha, enfim, mudar raízes com 30 anos. Pior, mandaram-no exercer funções para as quais ele não estava minimamente preparado. Até ao fim de 30 anos a ser barbeiro, a percepção e toda a expectativa criada foi de que o seu contrato tinha como atividade o exercício da profissão de barbeiro e não a de soldado da GNR, como estava
e bem, no contrato jurídico. Os comandos da GNR, ao manterem o homem como barbeiro durante 30 anos, no fundo, criaram-lhe a convicção de que aquela era a sua verdadeira profissão. Quando o mandaram comandar o posto da GNR, ocorreu aquilo que a literatura chama a violação do contrato psicológico, pese embora o contrato jurídico-laboral se mantivesse em vigor e tudo corresse dentro da legalidade. Bom, o senhor teve graves problemas psicológicos, entrou em depressão profunda e até à reforma, efetivamente, nunca mais foi barbeiro, nem foi comandante do posto. Ou seja, é a gestão deste contrato percepcionado, implícito na relação laboral, que ditará em boa medida se aquele trabalhador corresponderá ao que a organização efetivamente espera dele e vice-versa. Ora, em regra, na gestão de pessoal, a carga burocrática que envolve a tomada de decisões é muito maior. Logo, as decisões, naturalmente, tornam-se mais lentas. Aqui temos também uma diferença. Na gestão pessoal, o foco é a intervenção. O foco de intervenção são os procedimentos de pessoal. Cá está, falamos dos procedimentos concursais, dos processamentos de vencimento, da formação, da avaliação do desempenho, e tudo de uma forma individualizada, independente. Os processos são autónomos entre si. Na gestão de recursos humanos, o foco é nas estratégias e de uma forma integrada. Temos uma visão holística da organização. Porque é que devemos pensar estrategicamente no domínio, por exemplo, do recrutamento? Reparem, daqui a 20 anos, a autarquia vai precisar de recrutar profissões que ainda não existem hoje. Por outro lado, também todos sabemos que hoje temos nas nossas autarquias profissões das quais não vamos precisar daqui a 20 anos. Claro que foi sempre assim, mas o que acontece é que o desaparecimento de algumas profissões e o aparecimento de outras hoje é muito mais acelerado. Como sabem, há poucos anos não imaginávamos que iríamos ter uma profissão chamada tatuador, ou uma profissão chamada youtuber, ou blogger, ou aquilo que hoje, todos os dias ouvimos falar, de profissão de influencer. É muito recente e assim surgirão outras. O que é certo é uma coisa. Quando recruto para constituição de vínculo por tempo indeterminado, eu, enquanto gestor de recursos humanos, tenho que ter consciência de que, à luz das leis que estão em vigor, eu estou a vincular a minha autarquia a um compromisso com o trabalhador por um período de 20, 30 ou até mesmo de 40 anos ou mais. Ainda por cima, porque não sei qual vai ser a idade da reforma daqui a 40 anos, nem a esperança média de vida, não é? E com o envelhecimento da população no Ocidente, teremos seguramente um problema de sustentabilidade da segurança social, mas isso é outro assunto. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que, enquanto gestor de recursos humanos e diretor de um serviço, neste caso, e em alguns dos vossos casos, tenho de ser responsável e pensar que amanhã não sou eu que cá estou, mas vou deixar na autarquia um legado para os meus filhos e netos, e eles é que terão que gerir isso, eles e os colegas dele. É que eu sei as chatices que tenho hoje enquanto diretor de recursos humanos por causa precisamente de maus recrutamentos que se fizeram há 25 anos atrás. O tal paternalismo habitual das autarquias, o acolhimento até de famílias inteiras na organização, isto tudo independentemente do mérito e das competências. Conhecem com certeza, todos vocês, essa realidade. Então vamos aprender a tomar decisões melhores ou pelo menos a propô-las. Pensar estrategicamente o recrutamento também passa por esta reflexão. É muito frequente os nossos colegas dirigentes, os vereadores ou o presidente pedir-nos para selecionarmos aquilo que muitas vezes se chama sangue novo. Pois é,
Mas será que a solução de todos os casos é contratar esse sangue novo, ou seja, os jovens? Claro que os jovens precisam de trabalhar. O argumento é legítimo, diga-se. O que temos é uma população laboral envelhecida, os assistentes operacionais estão todos de baixa, é verdade, mas eu tenho de refletir é sobre o seguinte. Primeiro, nenhum candidato pode ser discriminado pela idade, como sabem. Depois, estou sempre perante um dilema. Repare, se contratar um assistente operacional, para assistente operacional, um jovem com 25 anos, é muito provável que ele daqui a uns anos queira voltar à faculdade, que vá estudar e depois vem pedir mobilidade para a carreira técnica superior, não é verdade? Legítimo, tudo bem. Se a organização não precisar de alguém com a licenciatura que esse trabalhador concluiu, o gestor de recursos humanos ou a gestão de recursos humanos vai ter um problema. Não tem como lhe proporcionar esse salto e depois isso vai levá-lo à tal espiral de frustração e entrar no tal estado de insatisfação que todos nós conhecemos e temos casos nas nossas organizações. E se ao longo do tempo formos caindo na armadilha de lhe ir alimentando essa expectativa, às vezes até só para motivar isso, mais tarde ou mais cedo, teremos um problema em mãos e em vez de um trabalhador produtivo, dedicado, envolvido com a missão da organização, não. Temos alguém que se sente frustrado, que se sente insatisfeito e por aí fora. Não nos esquecemos que, ao recrutar esse jovem, estamos a assumir um compromisso para 40 anos, pelo menos, caso ele, por algum motivo, não encontre outras oportunidades e se vá embora, claro. Se contratar um assistente operacional com 50 anos de idade e lhe fizer um exame médico que ateste um bom estado de saúde, seja um indivíduo que tem uma vida saudável, não só assume um compromisso apenas por 15 anos, como, no caso de ele vir a ter uma lesão, só tenho de o ter no efetivo durante alguns anos. Já no que diz respeito, por exemplo, ao estado de saúde do jovem com 25 anos, o estado de saúde que ele terá aos 50, eu não tenho como saber. Com o trabalhador mais velho também não. Mas o mais novo, aos 40, pode contrair uma lesão e ficar com um apto condicionado durante 25 anos. Já se o candidato com 50 anos tiver uma lesão nas costas aos 60 anos, por exemplo, de tal forma que tenha que deixar de exercer a sua profissão, carpinteiro, por exemplo, a organização terá um trabalhador com limitações, mas já só durante 6 anos, ou no máximo vá 10 anos. Além disso, também é provável que o candidato com 50 anos tenha naturalmente mais experiência para a função do que o jovem com 25 anos. Estão a ver a importância de refletirmos sobre estas questões enquanto gestor de recursos humanos e não, enfim, embarcarmos assim de ânimo leve naquela teoria do sangue novo, ou às vezes até mesmo na pressão que nos é feita para que assim seja. Outro exemplo, se quisermos contratar um advogado experiente, com certeza que não obterei o resultado esperado de um candidato, ainda que melhor classificado, tiver o candidato que tenha 30 anos. Até pode no futuro vir a ser excelente. Mas é agora que eu preciso. Por isso, talvez tentar recrutar um advogado já na casa dos 50, 40, 50 anos. Isto faz parte, tudo isto faz parte do pensamento estratégico. Também sobre a formação, devemos ter um pensamento estratégico. Temos de estar atentos às tendências, de estar atentos aos estudos académicos, aos resultados que os investigadores nesta área vão obtendo. Vejam que hoje temos aí inteligência artificial e o fenómeno vai crescer. Temos de nos preparar inevitavelmente para lidar com essa realidade, começando por onde? Pela nossa própria formação enquanto gestores de recursos humanos. Ora bem,
Se cruzarmos este quadro com a realidade, eu arriscaria a dizer que nas autarquias locais o paradigma da gestão de recursos humanos que predomina é este: uma gestão muito mais administrativa do que estratégica. Claro que há exceções. É que também não devemos confundir planos estratégicos com mapas de pessoal, com orçamentos ou planos de atividades. Apesar destes documentos provisionais, enfim, conterem dados úteis à gestão estratégica, não são propriamente instrumentos com caráter estratégico, certo? Bom, qual é o propósito da gestão estratégica de recursos humanos? Colocar as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, para prosseguir a missão da organização. Daqui decorre desde logo uma ideia fulcral. Se é para prosseguir a missão da organização, então temos de estar todos alinhados e focados nesse que é o fim último. Ora, uma das grandes dificuldades na implementação do modelo de gestão estratégica de recursos humanos nas autarquias é precisamente a ausência de um plano estratégico da própria autarquia, de um plano macro, para o qual haveriam de convergir todos os caminhos, isto é, as atividades tidas como principais de todas as unidades orgânicas, ou pelo menos daquelas consideradas fundamentais à execução da estratégia definida pela organização. Agora, se não existir estratégia organizacional, se não existir objetivos de longo prazo, metas a alcançar, uma visão até da organização, torna-se muito mais difícil adotar um modelo de gestão estratégica, precisamente porque não se sabe com clareza para onde quer seguir a organização. Ainda assim, não é impossível. E esse é precisamente o desafio que cada um de vocês pode querer enfrentar e, com isto, marcar a diferença do trabalho que fazem na organização onde prestam esse serviço, onde prestam esse trabalho. Então, podemos ter um plano estratégico organizacional, é verdade. Pois bem, podemos começar, se não tivermos, também não há mal nenhum. Podemos começar, por exemplo, por nos agarrar ao programa eleitoral daqueles que venceram as últimas eleições autárquicas. Nesse programa estarão, com certeza, podem não estar objetivos estratégicos, mas estão seguramente um conjunto de intenções que nós, que temos conhecimento técnico, facilmente também poderemos transformar em objetivos e depois, por que não, propô-los. Claro que intenções não são objetivos, é certo, mas podem ser, pelo menos a nossa orientação, isto são um elemento político que nos diz para onde é que a autarquia quer ir, o que é que pretende fazer naquele mandato. Pode ser a digitalização do território, pode ser a melhoria dos transportes, pode ser a melhoria do ambiente, pode ser o ordenamento do território, pode até ser a promoção do município a nível internacional, a promoção da sua marca. Ora bem, se não tivermos um plano estratégico, temos aqui já uma boa base de trabalho que nos permite começar a traçar linhas de atuação, a definir um rumo na gestão dos nossos recursos humanos. Depois, temos sempre os nossos balanços sociais que nos permitem conhecer, enfim, a evolução quantitativa dos nossos trabalhadores ao longo dos anos passados, a distribuição por modalidade de vínculo, por carreiras, por habilitações académicas, por género, por escalões etários, quanto às horas de formação ministradas e à distribuição per capita, quanto à evolução do absentismo, e podemos começar a testar relações causa e efeito entre as faltas, por exemplo, por doença e a idade, enfim. Depois temos à disposição os orçamentos e os relatórios de contas. Bom, como sabem, como todos sabemos, a área financeira, enfim, entre aspas, chateia-nos todos os anos por causa da despesa com pessoal. Na verdade, os dados financeiros são muito importantes para a gestão de recursos humanos
na medida em que a saúde financeira da autarquia determina depois a capacidade de investimento em massa cinzenta e em talentos que seja possível captar. Depois temos ainda os planos de atividades que nos dão informação sobre o que a organização se propõe fazer. Como disse, não são documentos estratégicos, mas contêm um conjunto de dados que nos permitem analisar alguns indicadores importantes para o nosso plano estratégico de recursos humanos. Como vemos, ainda que a existência de um mapa estratégico organizacional não seja uma realidade na nossa autarquia, bem como a existência até de instrumentos de gestão como o Balance Scorecard, por exemplo, que muitos de vocês devem conhecer, não invalida que não possamos propor ao Executivo Municipal ou ao Presidente da Câmara um modelo de gestão estratégica para a área de recursos humanos. Ora bem, mas qual deve ser o papel do gestor de recursos humanos? Qual deve ser a função de recursos humanos numa organização? Vamos agora ficar com algumas noções sobre isto. No fundo, qual é o papel que o gestor de recursos humanos deve assumir de forma predominante ou para que serve o serviço que é responsável pela gestão de recursos humanos? Deixem-me passar o próximo slide. E podemos encontrar diversas definições, mas, enfim, ficamos-nos com estas. A função recursos humanos é a função que tem como propósito obter as pessoas necessárias à organização, integrá-las e desenvolvê-las, de modo que a organização alcance os objetivos estratégicos definidos pelos respectivos dirigentes. Mais objetivamente, e até simplificando, é a função que existe nas organizações para criar e propor e pôr a funcionar de forma produtiva as pessoas que nela trabalham. Não nos vamos ter muito tempo na análise da função recursos humanos, ou função RH, como se diz muitas vezes, e vamos apenas observar um modelo clássico de uma vez que foi aquele que ganhou mais notoriedade. Enfim, houve um anterior de um senhor chamado John Story, de 1992, mas propunha que o gestor de recursos humanos tenderia a ser mais ou menos interventivos e a focar-se na estratégia ou nas operações do cotidiano da gestão de recursos humanos. Portanto, a função recursos humanos, David Ulrich é um professor da Universidade do Michigan e propõe um modelo para a função de recursos humanos baseado aqui na contraposição do papel estratégico do gestor de recursos humanos ou da gestão de recursos humanos com um papel operacional, mais operacional ou tático, se assim quisermos. E, por outro lado, as atividades ou se centram predominantemente em processos ou se centram predominantemente nas pessoas. Ou seja, a gestão de recursos humanos assume um papel estratégico ou assume um papel mais tático ou operacional. Por outro lado, a gestão de recursos humanos foca-se mais nos processos ou a gestão de recursos humanos foca-se mais nas pessoas. Bom, decorre então destas escolhas organizacionais, da gestão de topo, se quiserem, que o gestor de recursos humanos na organização será predominantemente um parceiro estratégico, ou será predominantemente um agente de mudança, ou será mais um especialista administrativo, ou então um campeão ou um amigo próximo, muito próximo dos colaboradores. Deixem-me dizer que já agora, e muito recentemente, o conceito de competências tem vindo a substituir o de papel, na medida em que o que importa é a capacidade do gestor de RH para contribuir para o sucesso do negócio, e isso depende, em boa medida, das suas competências. Ora bem, em que consistem estes papéis? Então, no papel de especialista administrativo, o gestor ou gestão de recursos humanos trata, enfim, normalmente de modo muito eficiente,
toda a parte administrativa relacionada com o recrutamento, com as compensações, com os benefícios, com a gestão do desempenho, as férias, as faltas, os acidentes de trabalho, enfim, por aí fora. O gestor foca-se sobretudo nos processos e procura depois também novas tecnologias até para implementar uma melhoria contínua nesses processos e com os próprios métodos que, enfim, que lhes estão associados. Hoje em dia, muitas dessas atividades são subcontratadas e sabem perfeitamente as organizações mais pequenas, nomeadamente as juntas de freguesia. Enfim, nesse papel, o gestor tem como objetivo principal melhorar a eficiência e identificar novas formas de melhoria dos processos do sistema de gestão de recursos humanos. Ora, temos ali, como vê, no quadrante oposto, o gestor assume o papel de agente de mudança. Quer dizer que a gestão de recursos humanos contribuirá seguramente para renovar a organização e torná-la mais competitiva. Portanto, compete neste papel ao gestor ajudar os demais, os seus pares, os dirigentes das outras unidades orgânicas, ajudá-los a organizar a mudança, ajuda a própria organização a reagir à mudança, a lidar com as resistências, a estimular a participação na mudança junto dos seus liderados, dos seus subordinados. Portanto, chamar todos ao processo de mudança. Por exemplo, com o desenvolvimento da tecnologia, e é um estudo de caso, a Kodak era uma empresa de tecnologia química e teve de se reorientar estrategicamente e até do ponto de vista operacional, e a gestão de recursos humanos teve aí um papel fundamental, isto com o digital. Este é um estudo que, de facto, está patente na literatura e que vocês, se quiserem, podem consultar. Aqui o gestor, no fundo, ajuda os restantes gestores a transmitir uma visão mais clara do futuro e, dessa forma, poderem vencer aquelas naturais resistências à mudança que o desconhecido, no fundo, gera sempre, como sabem. No papel de campeão de colaboradores ou amigo dos colaboradores, o gestor de recursos humanos maximiza a contribuição e o empenhamento dos empregados de dois modos. Primeiro, dedica-se essencialmente a ouvir os colaboradores da organização e a procurar resolver, enfim, os seus problemas do cotidiano, do dia a dia, mas também os problemas de futuro, nomeadamente aqueles que dizem respeito à promoção, à melhoria das competências de cada um, à criação de planos de carreira. Portanto, neste papel, o gestor de topo de recursos humanos tem uma interação muito forte com os gestores de linha. É, no fundo, o papel que obriga a uma maior presença junto dos colaboradores e dos parceiros da gestão nos vários serviços e em todas as linhas hierárquicas. Por último, como parceiro estratégico, o gestor de recursos humanos preocupa-se fundamentalmente em alinhar as atividades e os objetivos dos recursos humanos com os objetivos estratégicos da organização. Para exercer este papel, o gestor de RH, o departamento de RH, ou recursos humanos, naturalmente, tem de ocupar uma posição chave no topo da estrutura orgânica. E só aí é que tem acesso a toda a informação sobre a estratégia organizacional e ele próprio também só aí pode contribuir para as escolhas que são feitas pela administração, neste caso pelo órgão executivo da autarquia. Diria então, a título de síntese, na função administrativa, o gestor de recursos humanos, por exemplo, processa salários, controla e registra a assiduidade, trata dos mapas de férias, faz a gestão das salas de formação, organiza as fichas de avaliação,
Ao passo que na função estratégica, o gestor de recursos humanos, por um lado, participa na elaboração do mapa estratégico da autarquia e na seleção da própria estratégia. Por outro lado, em vez de se limitar a processar salários, envolve-se na definição das políticas de prémios, na análise e pertinência, por exemplo, de uma possível aplicação da opção gestionária, quando é possível e com as limitações da lei, nomeadamente, como sabemos, da lei de execução do Orçamento do Estado para 2022, tem lá uma limitação sobre esta matéria. No fundo, neste papel preocupa-se com a justiça organizacional e com o estudo de fatores de motivação dos colaboradores, e não só, dirigentes também. Uma vez que, quando são parte ativa do trabalho, e uma vez que eles são parte ativa do trabalho, e a verdade é que para tomarem boas decisões na área de atuação do cargo que ocupam, também precisam de estar motivados, de interiorizar o sentido de pertença. Os dirigentes também precisam que a gestão de recursos humanos se preocupe com eles. Caso contrário, ou fazem uma má gestão e exercem, às vezes, até uma liderança desadequada, e até adotam estilos que são inconsistentes com os objetivos que enfim, traçaram, passa a unidade orgânica. Imaginem, por exemplo, um líder que, pelo facto de estar sob pressão do executivo, até para encontrar, por exemplo, uma solução que legalmente, enfim, não é possível ou é de duvidosa legalidade, mas, enfim, que outros interesses, como muitas vezes nós sabemos, se levantam e, enfim, é pressionado para informar em determinado sentido, ou então a anuir enfim, a uma decisão de duvidosa legalidade e que é suscetível até de o colocar numa situação complicada quando surgir a qualquer momento uma inspeção da IGF ou do Tribunal de Contas e vier à tona a sua responsabilidade financeira sobre o processo. Muito provavelmente torna-se um líder autoritário, adota, se calhar, um estilo de liderança autoritário, porque está pressionado. No entanto, a unidade orgânica que ele dirige, por exemplo, está envolvida num processo de mudança que implica, por vezes, uma aprendizagem de tentativa e erro, ou até cuja probabilidade de erro em função do processo que está em causa é grande numa fase de transição. Ora, perante um líder autoritário, o que é que os liderados tendem a fazer quando erram? Naturalmente, aquilo que fazem os filhos quando fazem as neiras. Ocultam o erro, escondem um erro, não é verdade? Qual é a consequência disso? O erro ou a probabilidade dele ocorrer vai com certeza persistir. Porquê? Porque perante um líder autoritário, os colaboradores têm normalmente medo de dizer que erraram, têm medo de denunciar o erro porque estão até convencidos de que poderão ser repreendidos de uma forma mais agressiva, convencidos de que esse erro vai poder influenciar até a sua avaliação de desempenho. Outras vezes, terem de, enfim, de aturar um dirigente que é arrogante, e isso até disputar um confronto pouco amistoso. Um líder autoritário tende a ser uma pessoa intolerante ao erro, muitas vezes até consigo mesmo. Pois bem, como devem calcular, a coisa pior que pode acontecer é a ocultação deliberada dos erros. Em inúmeros contextos, se não participarmos do erro, se não o dermos a conhecer aos outros, não conseguimos fazer com que se criem mecanismos de prevenção para que esse mesmo erro não se repita, no mínimo. Se repetir, já foram implementadas medidas de mitigação dos seus efeitos, por exemplo. Por outro lado, perante colaboradores que ocultam os erros, temos um líder enganado. Primeiro, porque está convencido de que aquele serviço que ele dirige é o melhor. Não se engana, não comete erros. Depois, porque acha que está a fazer um excelente trabalho, quando pode estar efetivamente a fazer um péssimo trabalho. Depois, ainda, porque está a minar todo o espírito da equipa,
está a minar a colaboração, a motivação dos colaboradores e, por conseguinte, a influenciar de alguma forma o desempenho da própria organização, neste caso, seguramente de forma negativa. Como veem, uma gestão de recursos humanos que não olha para todos os membros da organização, independentemente do nível hierárquico onde se situam, não exerce seguramente bem o seu papel. Atenção, se a função recursos humanos for estratégica, porque se for meramente administrativa, aquilo que o gestor de recursos humanos faz é, no máximo, marcar-lhe uma consulta com o médico de trabalho, muitas vezes nem isso, como sabem, simplesmente porque ainda prevalece muito a ideia de que os chefes, os dirigentes, são indivíduos à parte, ganham bem, mandam, fazem parte do poder, enfim, por aí fora. É um estigma. Ora, cabe a cada um de nós, enquanto gestor de recursos humanos, também mudar essa tendência cultural. Voltando ainda às diferenças entre uma função administrativa e uma função estratégica do gestor de recursos humanos, diria que na primeira limita-se a organizar o processo de avaliação de desempenho. E não me enganarei muito se disser que na maior parte das autarquias é o que acontece. Não em todas, seguramente. E aquelas que não se limitam a gerir o processo de avaliação de desempenho, melhor dizendo, a garantir o cumprimento do SEADAP, mas vão muito mais além e fazem uma verdadeira gestão do desempenho, essas sim podem ter uma função estratégica. Como sabem, gerir a avaliação do desempenho e gerir o desempenho são coisas diferentes. Não temos agora tempo para desenvolver a temática, mas fica aqui esta nota. Gerir o desempenho implica monitorizar não só o processo, mas os passos que o colaborador vai dando. E monitorizar todos os passos de todos os colaboradores permite precisamente corrigir desvios em relação aos objetivos e às metas organizacionais, em relação à própria estratégia, em relação às necessidades de formação, em relação às necessidades de afetação de alguns colaboradores a outros serviços. Depois, implica também a criação de instrumentos ou ferramentas de avaliação que permitam registar evidências ao longo do período, que depois estabeleçam, que sirvam para demonstrar ou para comprovar a avaliação que é dada. Por outro lado, também instrumentos que estabeleçam padrões de desempenho para um determinado grupo profissional, por exemplo, uniformizar o que pode ser e deve ser uniformizado, enfim, por aí fora. Em matéria de avaliação de desempenho ainda, ou melhor, em matéria de avaliação de desempenho há muita vida além do SEADAP. E só, de facto, entrando neste mundo de uma forma com conhecimento mais teórico, digamos assim, é que se pode transformar a avaliação de desempenho também num fator estratégico. Ainda sobre este tema, no exercício do papel de administrativo, o gestor de recursos humanos, no fundo, limita-se a prosseguir orientações avulsas do presidente ou até do próprio vereador do Pelouro. A assunção já de um papel estratégico implica, obviamente, que o gestor de recursos humanos se debruce muito mais sobre políticas e práticas. Ou seja, cabe ao gestor de recursos humanos pesquisar as melhores práticas e verificar efetivamente se elas são replicáveis na autarquia onde trabalha. Cabe também ao gestor de recursos humanos analisar as diversas políticas suscetíveis de serem implementadas, como, por exemplo, uma política de horários, a política da autorização de licenças sem remuneração, a política de mobilidade, a política de formação, a política, hoje em dia, de teletrabalho, que se fala muito, a política de férias, política de comunicação interna. Portanto, todos sabem que a malha legal que regula o trabalho em funções públicas é muito apertada, mas ainda assim há efetivamente algumas coisas interessantes que se podem fazer. Até no âmbito da socialização entre os colaboradores ou entre todos os atores, e os atores são os trabalhadores, os dirigentes, o executivo, os parceiros sociais, enfim, por aí fora.
o gestor de recursos humanos deve propor efetivamente políticas, medidas, soluções que tenham um caráter estratégico, que influenciam o caminho que a organização pretende seguir. Se a estratégia organizacional, por exemplo, é uma estratégia de inovação, enquanto gestor de recursos humanos, devo começar a trabalhar numa política de recrutamento que dê resposta precisamente a esses objetivos macro. Então, proponho privilegiar o desenvolvimento, por exemplo, interno de talentos, ou então vou lançar mão da oferta de postos de trabalho a serem preenchidos, por exemplo, por mobilidade entre órgãos e serviços. Disponibilizo mais verba para a formação, ou então vou optar por externalizar alguns serviços. Enfim, quando o gestor de recursos humanos assume uma função estratégica, então pode ficar à espera, ou melhor, não pode ficar à espera que lhe digam o que é que vai fazer. Isso faz no papel administrativo. Aqui, bem pelo contrário, quer dizer, tem que assumir a dianteira, tem que tomar a iniciativa, tem que propor medidas, tem que propor políticas e práticas. Ora bem, como é natural, o gestor de recursos humanos não assume um papel em exclusivo. O mesmo acontece, como sabem, com os estilos de liderança. O líder é predominantemente autoritário, não é seguramente autoritário a toda a hora. Ora, a chave do sucesso do gestor de recursos humanos está em saber conciliar estes 4 papéis em função das necessidades conjunturais, face ao ambiente que se vive, ao posicionamento da organização e àquele que ele pretende assumir na região onde se localiza, enfim, outros fatores que podem tornar menos necessário por momentos aquele papel, e a dada altura se apresenta como predominante enfim, naquelas condições em particular. No entanto, o gestor, é importante que o gestor ou a gestão de recursos humanos, de facto, defina também sempre qual é o seu papel predominante. Se o meu papel de parceiro estratégico não me ocupar o tempo todo da atividade, porque não ser aquele gestor que está próximo das preocupações do pessoal ou de um determinado grupo profissional, no papel de campeão de colaboradores, por exemplo. Enfim, temos aqui temos 7 minutos, 7 minutos sensivelmente. Eu gostaria de cumprir o tempo. O próximo diapositivo diz-nos o quê? Qual é o fio último da gestão estratégica de recursos humanos? É exatamente colocar as pessoas certas no lugar certo, no momento certo, para prosseguir a missão da organização. Bom, assim de uma forma muito resumida, houve 2 modelos de gestão estratégica, houve 2 modelos estudados na academia que contribuíram para o desenvolvimento da gestão estratégica de recursos humanos. Um com origem na escola de Michigan, e surgiu a partir de um livro intitulado, em 1984, intitulado Gestão Estratégica de Recursos Humanos, e que foi escrito por 3 autores daquela escola. Por outro lado, e também nessa altura, nesse mesmo ano, um modelo, designado modelo SOFT, também conhecido pelo modelo de Harvard, porque teve origem na Harvard Business School, também, enfim, promovido por um livro de 5 autores daquela escola, intitulado Gerindo Ativos Humanos, o programa inovador da Harvard Business School, se não estou em erro. Mas as premissas de cada um destes modelos são diferentes. Assim, numa pincelada muito rápida, no modelo HART, o foco são os recursos humanos, enquanto fator de produção, e os seus custos
à semelhança, enfim, de outros recursos quaisquer. Também estes devem ser minimizados. Este modelo, no fundo, coloca ênfase na racionalidade dos recursos, nos seus custos e no seu controlo. Temos aqui, obviamente, uma perspectiva mais economicista, digamos. Depois, mais importante do que reter colaboradores, é procurar e contratar trabalhadores que garantam a eficiência e a produtividade dos níveis que a organização pretende. Já no que respeita à formação, este modelo defende a formação específica em função das tarefas que são realizadas pelo colaborador e depois daí decorre uma avaliação de desempenho focada na função específica do colaborador. Já no modelo soft, o foco são as pessoas, isto é, o lado humano dos colaboradores, o lado humano de recursos humanos. Este modelo dá ênfase à motivação, à comunicação, à liderança, à confiança. Trata-se daquilo a que hoje em dia se diz como humanizar ou humanização das organizações. Dizem ainda os seus autores que o desenvolvimento pessoal e organizacional é crucial e importa é desenvolver o potencial humano que, para benefício da organização e dos seus próprios colaboradores. No que diz respeito ainda à avaliação de desempenho, é enfatizada a capacidade de trabalhar em equipa e a capacidade do colaborador realizar outras atividades, até extralaborais, nomeadamente de cariz social, como o voluntariado, por exemplo. Estes dois modelos deram origem a diversos estudos da academia e, a partir deles, foram surgindo diversas teorias, diversas abordagens, diversas perspectivas, no fundo, estudos sobre a gestão de recursos humanos e o caráter estratégico dos recursos humanos. Essas perspectivas procuram responder a uma questão de base, que é esta. Qual é a melhor maneira de as organizações tirarem partido das competências e do talento das pessoas para alcançarem o maior sucesso no seu negócio e no exercício da sua atividade? Pois bem, eu não me vou adiantar muito mais, apenas vos quero dizer que entre estas perspectivas temos uma que se chama perspectiva universalista, ou também chamada perspectiva das boas práticas. Temos uma segunda teoria, que é a teoria contingencial, ou a teoria do alinhamento, do melhor alinhamento. Temos uma terceira figura que, no fundo, é intermédia, faz o contrabalanço destas duas, que é a designada teoria configuracional, e depois surgiram também duas grandes e importantes perspectivas, que é a perspectiva da gestão do talento e a perspectiva dos recursos humanos. Ora bem, o tempo já vai longo, eu diria mesmo que estou a olhar para o relógio e estou a ver que ele efetivamente se está a esgotar, não é verdade? Deixem-me apenas dizer que todos estes assuntos, eu deixo-vos o desafio de os aprofundarem, estes conhecimentos, os conhecimentos neste domínio, na próxima edição do curso avançado de gestão do capital humano nas autarquias locais. Neste momento está a decorrer a segunda edição do curso, iniciou a semana passada, mas aqueles que quiserem ir mais longe, e há muito caminho a percorrer, há um mundo por explorar, diria, nesta área, não percam a oportunidade de frequentar a próxima edição do curso, provavelmente no próximo ano, a Marisa melhor o dirá, e também outras ações de formação dedicadas especificamente a esta temática dos recursos humanos. Portanto, o que é que eu proponho ou sugiro? Consultem o folheto informativo do curso,
porque de facto ele é mesmo muito interessante. E claro, vão consultando sempre o programa de formação da Incurso, porque tem uma vasta oferta formativa em temas de extrema relevância, não só para o setor público, mas também para o setor privado, como já devem ter reparado. Portanto, obrigado pela vossa presença.